Olá, boa tarde. Voltando com a transmissão na web, rádio, SBIM, Vacinação e Longevidade, aqui direto da 20ª Jornada Nacional de Imunizações. Recebendo agora no nosso estúdio o Dr. Juarez Cunha, pediatra, ele que é membro da diretoria da SBIM, é membro da Comissão de Revisão de Calendários e Consensos Vacinais da Sociedade Brasileira de Imunizações, e a gente vai conversar com ele sobre algumas situações especiais, como a vacina da cachumba, surtos. Doutor Juarez, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ricardo. É um prazer estar aqui falando com todo o pessoal que está nos prestigiando aí nessa jornada. A gente está vivendo hoje no Brasil uma situação bastante peculiar, né? O país recebeu o certificado de eliminação do sarampo das Américas, né? Incluindo, obviamente, o Brasil, que é parte das Américas. E, se nada mudar, por conta dos surtos que começaram a ocorrer, a gente corre o risco de perder esse certificado em 2012. Esse certificado é um certificado dado pela Organização Pan-Americana de Saúde, né? Que atesta que não houve, durante um período de tempo grande, a circulação do vírus de uma determinada doença, no caso específico aqui o sarampo, o que indica que esse vírus teria sido eliminado da nossa região. Como é que fica essa situação do surto? Como que o senhor analisa essa questão? Está faltando vacinação? O brasileiro está deixando de se vacinar? Quais são as causas desse retorno do sarampo? Bem, eu acho que é importante, primeiro, avaliarmos até a história do sarampo no nosso meio, né? Então, nós temos um programa de eliminação do sarampo de 1992, do Ministério da Saúde, que foi um programa exitoso, e a gente chega em 2010, né, conseguindo diminuir de forma drástica a ocorrência da doença no nosso país. De lá para cá, tivemos alguns surtos, né? Os últimos que foram mais importantes foram Ceará e Pernambuco, entre 2014, 15 e 16. Mas no ano de 16, daí tivemos essa certificação de eliminação da doença, que era muito importante. Sarampo é uma doença extremamente grave, extremamente infecciosa, com uma possibilidade muito grande de complicações e de óbito. De 2017 para cá, o que acontece é um ressurgimento do sarampo na Venezuela, né? Como nós já temos mais de um ano do vírus circulando nas Américas, então não se tem mais a certificação de eliminação das Américas, a gente ainda tinha no Brasil, né? E o que acontece? De 2017 para 2018, esses casos, principalmente pelos migrantes venezuelanos, que pela situação catastrófica do país deles, acabam tendo que migrar para outros lugares, e chegando em países como o Brasil e como outros na América Latina, com coberturas vacinais mais baixas, coloca em risco daí a nossa população. Então, isso acontece não por culpa dos venezuelanos. A culpa é nossa, que nós não fizemos o nosso dever de casa, que seria manter as coberturas vacinais acima de 95%. E nos últimos 3 anos a gente tem uma diminuição progressiva das coberturas vacinais, que depois nós vamos conversar um pouquinho sobre os motivos disso. Qual é a nossa situação atual? Nós temos até essa semana 1.766 casos confirmados de sarampo no Brasil, com 10 óbitos, né, que é uma letalidade alta, né? E não ficou só em Roraima ou Amazonas. O Amazonas é o estado com maior número, né? Mas daí atingiu já Rio Grande do Sul, Rio, São Paulo e vários outros estados, né? Que é um grande risco. A partir do momento que essa cobertura vacinal é baixa, não só em algum lugar específico, mas mesmo em outros lugares, a gente tem um risco de ir se alastrando esses casos por uma população que se achava protegida, né? Então, para nós, essa notícia é muito ruim, né? Porque a partir do momento que eu tenho quase 1.800 casos notificados, eu tenho 10 mil casos suspeitos, né? E a gente imagina que esse número ainda vai aumentar bastante. Então, você falou sobre cobertura vacinal, né?
E isso alcançar e manter taxa de cobertura vacinal, o grande número de pessoas na população brasileira vacinada, você falou de 95% do público-alvo de determinada campanha, né? É uma via de mão dupla, né? Quer dizer, você precisa ter acesso à vacina, mas precisa que as pessoas se vacinem, né? Certo. E as últimas campanhas, agora a gente passou por uma intensificação do Ministério da Saúde fazendo uma campanha e a gente viu a dificuldade para se alcançar. Muitos municípios brasileiros ainda não alcançaram a meta de 95%. Quer dizer, a população não está dando a devida importância para o sarampo e para a importância da vacinação? Tem vários motivos que os especialistas têm colocado como da baixa cobertura vacinal, né? Então, um deles é que a maioria dos jovens e dos pais jovens não viram essa doença, né? Não conhecem a gravidade, né? Tanto estamos falando aqui de sarampo, mas qualquer uma das outras doenças imunopreveníveis. Então, não viram poliomielite, por exemplo, não viram sarampo. A grande parte dos nossos trabalhadores da área da saúde não diagnosticaram sarampo também. Então, isso também é mais um fator que dificulta até o próprio diagnóstico. É uma doença que está doença de livro, né? Porque ninguém então via acaba acontecer. acontecendo uma falsa segurança, assim, eu acho que é uma doença que eu não conheço, não vi, então, porque eu não vi e não conheço, meu filho está seguro, não precisa se vacinar. Então, esse eu acho que é um dos principais problemas, uma falsa segurança de que a doença possa não afetar os seus filhos, né? E é assim mesmo, porque a vacina também ela está disponível para todos os adultos, e o que nós observamos, principalmente em Roraima e Amazonas, que grande parte das pessoas que estão tendo a doença, em torno de 33%, são pessoas de 15 a 30 anos. Então, ou seja, são adultos jovens. Não é uma doença exclusiva de criança. Não é só de criança. E a vacina está disponível na rede pública para toda a população até os 49 anos, né? Então, isso é outra coisa que nós temos que chamar a atenção. Não é só vacinar as crianças, mas também se vacinar. Então, o primeiro motivo que a gente acha é esse, né? Os outros motivos que são relatados e que eu acho que vale a pena a gente comentar. Nós temos um calendário vacinal muito amplo, bastante complexo e muito interessante, principalmente se for avaliar a parte de vacina gratuita em outros países. Nós temos um calendário vacinal que nenhum país do mundo oferece atualmente gratuitamente o que a gente está oferecendo de proteção. De vacina. Então, isso leva a uma complexidade do calendário importante, né? Enquanto no início do PNI nós tínhamos 3 vacinas, a gente tinha BCG, pólio, tríplice bacteriana e sarampo. Atualmente a gente tem mais de 14 vacinas para crianças. BCG contra a tuberculose. BCG contra a tuberculose. Poliomielite, paralisia infantil. Paralisia infantil, que era de gotinha na época, tríplice bacteriana, que era coqueluche, tétano e difteria, e sarampo, que era aos 9 meses. Tanto que essa dose, aos 9 meses, nem é considerada válida nos nossos critérios atuais. Então, vejo que essa mudança no calendário, então, tem duas coisas. Uma, ele está muito complexo, não só para os profissionais da saúde, mas também para os pais, né? Então, muitas vezes fica com pena. São quantas picadas? E daí surge também o outro lado dos eventos adversos. Tu tem um calendário complexo, assim, tu tem que ter uma informação muito afinada dos profissionais da saúde. Nós, como responsáveis por falar sobre isso, nós temos que nos comunicar para evitar aquelas falsas notícias, que daí eu até não coloco como falsas notícias. Às vezes elas são não totalmente falsas e nem totalmente verdadeiras, mas são notícias que, independente de ser totalmente falsa ou não, elas podem impactar negativamente na vacinação. O exemplo para nós disso aí foi a segunda fase da campanha do HPV em 2014 para meninas, quando tivemos meninos que tiveram eventos adversos em Bertioga, foram extremamente investigados e se viu que eram eventos mais relacionados com ansiedade do que eventos mais sérios da vacina. Só que isso impacta negativamente de uma forma que
o estrago que isso acontece, né, na divulgação, porque a mídia, naquele momento, não estava dizendo assim, estamos fazendo uma vacina que vai evitar 4 a 5 mil mortes de mulheres por ano. A mídia colocou que tinha 10 meninas que tinham tido eventos adversos. Então, isso é uma coisa comum que a gente tem que ter cuidado também na mídia, né? Na mídia geral, né? Porque, em geral, a notícia mais negativa ou mais problemática é aquela que se torna muito mais importante do que aquela que vai te dar as coisas benéficas e as coisas mais a longo prazo. Tá? Então, o HPV foi uma experiência muito traumática, assim, porque a cobertura vacinal da primeira dose foi altíssima, né? A gente chegou a 100% na primeira dose das meninas. E a segunda dose foi uma dificuldade muito grande para a gente conseguir vacinar as meninas na época. Até para as pessoas poderem saber direitinho, então, o sarampo é uma vacina antiga, não é uma vacina nova, já é usada no mundo inteiro há muito tempo, né? Tem possibilitado essa vacinação eliminar a doença, controlar a doença quando a população se vacina. Quais são as indicações para crianças, adolescentes e adultos? Então, assim, a vacina do sarampo atual que nós utilizamos é a tríplice viral, que é sarampo, rubéola e cachumba, ou tetraviral. As 3 ou as 4. Ou 4. A tetra, né, é associada com varicela. Com a varicela, que é a catapora. Isso. Teve épocas que nós tivemos a vacina monovalente sarampo, a vacina bivalente, que era sarampo e rubéola. Essas não se utiliza mais. Atualmente a gente usa a tríplice viral ou tetraviral, que são as duas disponíveis. São vacinas de rotina na infância. A partir se aplica com 1 ano a tríplice viral, isso pelo Ministério da Saúde. 1 ano e tríplice viral, 1 ano e 3 meses a tetraviral. O Ministério colocou, a partir do ano passado, uma segunda dose de varicela aos 4 anos. A SBIM preconiza com 1 ano a tetraviral e entre 15 meses e 2 anos a segunda dose de tetraviral. Né? Então, isso é o que é disponibilizado e que faz parte da rotina da infância. Quem não se vacinou na infância tem a vacina disponível. Então, na rede pública, até os 29 anos, tríplice viral em 2 doses, dos 30 aos 49 anos em dose única. A SBIM preconiza sempre em 2 doses, independente da idade. Né? O Ministério também recomenda em 2 doses para profissionais da saúde, mas para a população em geral limita até 1 dose até os 29 e 2 doses até os 29 e 1 até os 49. A eficácia dessa vacina é altíssima, né? 1 dose a gente tem em torno de 90%, 95% para sarampo, para rubéola e para varicela. Com a cachumba, a eficácia é menor. Depois a gente vai falar um pouco sobre surtos de cachumba. Então, a segunda dose, que é estimulado e é recomendado que faça, a gente chega entre 95% a 97%, 98% de eficácia protetora. Então, elas são vacinas extremamente eficazes, dão uma proteção a longo prazo e são extremamente seguras. São vacinas de vírus vivos atenuados, tem algumas contraindicações, as principais não se aplica em pessoas imunodeprimidas ou por doença ou por medicação, não se aplica a vacina em gestante, porque pelos vírus vivos tu pode ter a passagem do vírus vacinal para o feto. Que é uma precaução, porque não se faz estudos com gestantes. Isso, né? mas para a gestante é contraindicação. É diferente, por exemplo, febre amarela na gestante é precaução. Ah, sim. A tríplice viral e a tetraviral não se usa em adultos, né? É até 12 anos, mas elas são contraindicadas pelo risco teórico, não que tenha acontecido. As pessoas que foram vacinadas, as mulheres, e estavam grávidas, não aconteceu nada, mas se continua preconizando que entre fazer a vacina e engravidar se recomenda 1 mês de intervalo, né? Todas as vacinas de vírus vivos se recomenda isso, tá? Eventos adversos. Pela característica de vírus vivo atenuado, os eventos adversos também são mais tardios. Enquanto a grande maioria das vacinas que a gente conhece, que são as inativadas, as reações são primeiro, segundo, terceiro dia.
Essas que são de vírus vivo atenuado são mais tardios. Então, 5 a 20, 5 a 12 dias depois de aplicado é que tu pode ter eventos adversos. E o que pode acontecer? Um quadro semelhante às doenças que protege. Então, pode ter febre, pode ter um exantema, que é um pintado no corpo, pode dar, em adultos, dor articular. São situações que podem acontecer daí mais tardio, 5 a 12 dias. Quando isso acontece, em geral, são quadros que duram 2, 3 dias e regridem sozinho. Em crianças, às vezes, a gente tem... Sem maior consequência. Não é esperado eventos mais importantes, né? Dentro dos eventos adversos que podem acontecer e que são mais importantes, por exemplo, a criança pode desenvolver tipo um sarampinho, que pode ter febre alta e dar o pintado depois, né, como se fosse um sarampo, mas atenuado. Muito, muito raramente a gente pode ter eventos adversos mais importantes, como encefalite, meningite viral, isso pode acontecer. Só que quando tu avalia risco da doença natural e risco dessas reações acontecerem com o vírus vacinal, com a vacina, é infinitamente inferior o risco que a vacina pode levar. E a gente falou da precaução. Se a pessoa acha que tomou a vacina, mas não tem certeza, e é uma pessoa que tem hoje 25 anos, por exemplo, a recomendação qual é? A recomendação é que só se aceita a comprovação, o registro de carteira, né? Ou sorologia, que é através de exame de sangue, tu pode saber se a pessoa é ou não suscetível ao sarampo, ou se ela é ou não imune ao sarampo ou essas outras doenças. Não se recomenda como uma rotina. Uma pessoa que com 25 anos não tem a carteira de vacinação, apesar que nessa idade provavelmente ela recebeu no mínimo uma, mas daí se recomenda no esquema usual, vai fazer 2 doses. Não tem nenhum problema vacinar uma pessoa que já foi vacinada anteriormente ou que tenha tido alguma dessas doenças anteriormente. Não tem risco nenhum em fazer essas vacinas. Vamos falar um pouquinho, porque você colocou muito bem, uma doença que estava desaparecida, né, graças à vacinação, não se ouvia falar, os próprios médicos novos certamente só conhecem de livro e tudo. O que é o sarampo? Quais as consequências e riscos que ele traz para a saúde? Uma criança com sarampo, ela está sob qual risco? Então, o sarampo é uma doença viral transmitida de forma respiratória. Então, quem está com a doença fica transmitido pela respiração, né? E ela tem como característica um quadro febril, que em geral dura de 3 a 4 dias, e junto com um quadro respiratório, então conjuntivite, tosse, todo sintoma respiratório junto. No 3º ou 4º dia, a febre, que é alta, cai e daí pinta o corpo, que dura mais uns 3 ou 4 dias com um exantema, que a gente chama, né? Durante todo esse período aí, a pessoa que está com sarampo, ela está transmitindo a doença. Ela, na realidade, ela começa a transmitir já alguns dias antes de apresentar, antes dos sintomas, né? E como complicação, o que a gente pode ter? Era a principal causa de morte de crianças menores de 5 anos antes de se ter a vacina. Então, imagina o que tinha de mortalidade infantil por sarampo. E as principais complicações que levavam a óbito eram as respiratórias, principalmente pneumonia, e para crianças desnutridas em países pobres era a diarreia, né? Mas também pode levar a otite, a meningite viral, encefalite, a surdez, uma série de consequências que podem acontecer pela doença mesmo, né? A doença gera imunidade melhor do que a vacina? A gente ouve isso muito comum, os leigos dizerem: não, minha mãe falou que era melhor que eu pegasse a doença logo, porque ficava mais protegido do que a vacina. Vale a pena esse risco? O risco não vale a pena, não significa que a frase esteja errada, né? Porque a doença vai me dar uma imunidade de 100%, né? A vacina eu vou ter uma imunidade com uma dose entre 90% e 95%, com 2 doses 95% e 98%.
Então, a imunidade natural com a doença, com certeza, mas não vale a pena tu correr os riscos que a doença natural pode levar, principalmente em criança. Como esses que você citou. E todas essas doenças comuns da infância, que a gente chama, né, que sarampo é uma delas, elas costumam ser mais graves em adolescentes e adultos. Então, quando a gente tem sarampo em adolescente e adulto, são pessoas que costumam ter quadros mais importantes, com necessidade, inclusive, de hospitalização e mesmo óbito, né? Então, agora, nesse semestre, na França, 2 óbitos de mulheres adultas saudáveis, de 34, 36 anos, né? Então, é um grande problema. Então, doutor Juarez, não vale a pena correr o risco, né? Com certeza. Eu acho que ainda valia a pena comentar, Ricardo, porque a gente acabou não comentando todos os motivos da baixa vacinação, né? Eu acho que, assim, um motivo que é relatado, a dificuldade de acesso aos postos, né? Que eu acho que é uma coisa que está sendo discutida bastante, de poder ampliar o horário de atendimento dos postos, porque, em geral, quem leva a criança a fazer vacina é a mãe. A gente cada vez mais temos as mães trabalhando e o horário de funcionamento do posto é um horário que é concomitante, né? Falamos também, eu acho que é importante, as notícias que percorrem nas mídias sociais, que é bastante problemático. E nós tivemos, de 2017 para cá, também uma migração no nosso sistema de informação do Ministério da Saúde, que antes, qual era a informação que a gente tinha? O Ministério distribuía 1 milhão de doses, então a cobertura vacinal era de acordo com aquele 1 milhão de doses que era vacinado em tais faixas etárias, então se marcava as idades. O novo sistema ele é nominal, então agora eu aplico uma vacina em qualquer pessoa nominalmente. Isso vai ser uma coisa muito boa para o futuro, porque se ela aplicou aqui no Rio de Janeiro e ela for para o Rio Grande do Sul, nominalmente ela vai estar sempre com o que ela já recebeu. E isso não se tinha anteriormente. Então, essa migração para esse novo sistema provavelmente também está atrapalhando essas coberturas. Não significa que as coberturas anteriores estavam corretas, porque antes era um número de doses. Então, a gente está migrando para um sistema que vai ser mais fiel, mas ele ainda está em construção. Em torno de 60% da rede já está com esse novo sistema nominal. Perfeito. Cachumba. A gente ouvia muito falar. Eu, quando era criança, não tive, mas conheci muitas pessoas que tiveram, né, surto, e que pegaram cachumba. Cresce, as pessoas chamam de papeira, né? Essa região aqui, parece que as amígdalas crescem, não é nas amígdalas, né? E recentemente a gente teve, inclusive no Rio de Janeiro, surtos de cachumba, Paraná também teve surtos de cachumba. A que se deveu esses surtos e como é que a gente pode falar da proteção da cachumba? Existe vacina contra a cachumba, essa vacina também é segura, é importante. Muitos adultos tendo cachumba nesses 2 surtos, pelo menos no Rio de Janeiro e no Paraná. A gente está com a população de adultos desprotegida? Então, assim, primeiro, a cachumba também é uma doença viral, também é transmitida por via respiratória e ela acomete principalmente a glândula chamada parótida, que é essa que fica atrás da mandíbula e abaixo da orelha, mas ela pode pegar outras glândulas, como as sublinguais. Então, pode não ser só a parótida que incha. Às vezes incha um lado, às vezes incha o outro lado, né? Às vezes incha os dois. É também altamente transmissível, né? Transmissão respiratória. É uma doença, em geral, benigna, mas que pode ter complicações. As complicações são nos homens, que a gente pode ter uma epididimite, né, que pegar no testículo, que recolheu, e isso pode levar a uma infertilidade. A mesma coisa pode acontecer nas mulheres, pancreatite também pode acontecer por cachumba, encefalite pode acontecer, meningite viral também pode acontecer pelo próprio vírus natural. A cachumba nós temos uma vacina também extremamente segura, extremamente eficaz, né, que também é a tríplice viral. E daí lembrar que até 2000 essa vacina não era utilizada como rotina no Brasil.
porque a gente usava antes ou só sarampo, ou sarampo e rubéola. A partir de 2000 começa a ser a rotina na infância, com uma dose. 2004 a 2006 começa a ser preconizada em 2 doses no Brasil. Então, antes de 2000, só eram vacinados na rede privada, exceto São Paulo, que inicia a vacinação em 92, com a tríplice viral de crianças de 1 a 11 anos. O resto do país começa a partir de 2000 e 2004, alguns estados antes, outros estados depois. Depois passa para a segunda dose. Então, desde 2004 a 2006, nós estamos tendo sempre na rotina da rede pública 2 doses. Na tríplice viral, 1 ano, e desde 2013, pelo Ministério da Saúde, com 1 ano e 3, com a tetraviral, que inclui a catapora. Então, é sarampo, rubéola, cachumba e catapora. Quando nós falamos da eficácia de sarampo, e eu comentei sobre as outras também, que são muito boas, são muito eficazes, para a cachumba, dentro dessas 4 doenças, é a pior eficácia que a gente tem. Então, quem recebeu 1 dose da cachumba vai ter uma proteção em torno de 70%, 75%. O que significa isso, assim, que às vezes fica mais fácil? De cada 10 pessoas que eu vacino, 3 não ficam protegidas, né? Com uma segunda dose, eu aumento para em torno de 80%, no máximo. De cada 10 pessoas, 2 não ficam protegidas. Então, isso se chama falha primária. A vacina não é uma vacina tão imunogênica quanto sarampo, quanto rubéola e quanto catapora, né? A imunogenicidade dela é menor. Então, isso é importante. Mesmo pessoas que receberam 2 doses da vacina que contém a cachumba podem ter a doença, tá? Isso não é um motivo para a gente não fazer a vacina, óbvio. Mas lembrar que mesmo com 2 doses pode ter a cachumba. Tanto que o nosso calendário da SBIM preconiza, em situações de surto, né, quando começa a ter um número maior de casos em ambientes fechados, por exemplo, numa escola, nós preconizamos o uso de uma 3ª dose dessa vacina. Para ampliar para tentar ampliar a proteção. Né? A gente pode dizer o seguinte, né? Não vacinado, eu tenho 100% de chance de contrair cachumba. Com certeza. Porque precisa pensar dessa forma, né? É. Quer dizer, quando eu não me vacino, eu tenho 100% de chance é uma frase, né, de um pesquisador que eu boto nas minhas aulas sempre, né? Uma vacina não aplicada é 100% ineficaz, né? Sim. Então, se você não toma, não tem efeito. Nenhuma protegida. Exatamente, nenhuma proteção. Né? E daí uma coisa importante de cachumba também, que vale para varicela, que elas não são de notificação compulsória como sarampo e rubéola. Tanto a cachumba quanto a varicela no Brasil, a notificação ela é de surtos ou de internações ou de complicações e de óbitos, né? Então, nós não sabemos os reais números dessas doenças. A cachumba até é mais liberal, que cada estado pode definir. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, no nosso estado, a cachumba é de notificação compulsória. Então, foi muito interessante porque a gente tem uma situação bastante tranquila de cachumba até 2014, 2015. E em 2016, nós tivemos mais de 15 mil casos de cachumba no estado, né? E, ao mesmo tempo, notícia de surto em todos os lugares, não só no Brasil, como mesmo nos países que têm altíssima cobertura com 2 doses, como os Estados Unidos. Lá eles fazem 2 doses há muito tempo da vacina e, mesmo assim, eles tiveram surtos, e daí até que surge a recomendação de uma terceira dose. Começa nos Estados Unidos, que eles começam a recomendar uma 3ª dose em surtos muito bem definidos, assim, né? Estamos falando de 2, na verdade, de 3 vacinas, né? Pelo menos sarampo, cachumba e rubéola, e são todas vacinas seguras, usadas há muito tempo, né? De modo geral, na população mundial, né? Sim, a vacina tríplice viral é uma vacina que ela começa a ser utilizada nos países envolvidos, né? A partir da década de 70, começam a utilizar. Ela chega no Brasil. O primeiro estado que utiliza é São Paulo, em 1992. Depois incorpora o Ministério da Saúde a partir de 2000. Né? Então, é uma vacina que, se a gente pegar da década de 70, nós temos aí quase 50 anos de utilização da vacina tríplice viral.
Sarampo tem mais tempo do que isso até de utilização. Mas também a nossa experiência de sarampo, mesmo de Brasil, quando inicia PNI, a partir da década de 70, que tu consegue ter informação mais qualificada, né, de cobertura vacinal e mesmo do número de casos, né? Lembrando que o PNI que o doutor citou é o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, né, que é o que realiza as campanhas, disponibiliza as vacinas nos postos de saúde e que é reconhecido como um dos programas mais bem-sucedidos no mundo, programas públicos de vacinação, né? Eu acho que assim, o sucesso do PNI é reconhecido mundialmente, como tu falou, especificamente quando a gente pega a parte de sarampo, né? Nós temos lá a introdução do sarampo há bastante tempo, o plano de eliminação na década de 90. De lá para cá, né, nós tivemos 6 campanhas de segmento de sarampo realizadas pelo Ministério. Essa campanha de agora foi chamada também campanha de segmento. São campanhas que são realizadas a cada 5 anos, que são aplicadas. Então, isso é importante que, mesmo nós tendo incorporado a vacina na rotina a partir de 2000, vamos dizer, que teriam 18 anos, de 2000 para cá nós tivemos várias campanhas de segmento. Em 2008 nós tivemos uma grande campanha nacional de eliminação para a rubéola, que era a vacina preconizada para todos os adultos, homens e mulheres, e é relatada uma cobertura acima de 94%, que eu duvido muito, porque eu acho muito difícil os homens terem aderido tanto a essa campanha. Infelizmente, assim. A outra coisa que a gente fica preocupado também com a própria cobertura vacinal da campanha agora, que a gente está falando, essa de 2018, nós tivemos acima de 96% no Brasil. Mas a minha capital, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, nós tivemos 70% de cobertura vacinal para sarampo, que é baixíssimo. Muito baixo. Então, se tu for ver os números de Brasil, está muito bom, mas não está homogêneo. Regionalizando o dado... Se tu for ver esse dado regionalizado, está muito problemático, né? E isso nos preocupa muito, porque essa população, como eu estava falando antes, uma vacina, dando exemplo de novo, para sarampo, de cada 10 pessoas, se eu faço uma dose, eu tenho 9 protegidas, né? Então, se a pessoa só fez uma dose da vacina, a criança ou o adulto, e o vírus circular, ele é extremamente infeccioso e essa pessoa tem uma chance muito grande de se contaminar. Perfeito. Doutor Juarez, suas considerações finais, quer deixar algum recado? Bem, o recado, primeiro, gostaria que todo mundo aproveitasse muito a nossa jornada. Ela foi feita com muito carinho, né? Todos esses assuntos que a gente comentou aqui, vários outros que provavelmente vocês vão colocar aqui na Web Radio, vão ser assuntos que vão ser discutidos intensamente na jornada. Reforçar que a presença das pessoas aqui para conhecer o assunto e saber responder quando forem questionados é fundamental. Então, a informação do profissional da saúde é fundamental, inclusive para a gente conseguir altas coberturas vacinais. Porque se eu tiver um profissional que não está informado o suficiente para explicar o risco da doença, as vantagens da vacina, os eventos adversos que podem acontecer, a gente fica sem saída, e daí isso explica um dos motivos de explicar as baixas coberturas vacinais. Então, aproveitem bastante a jornada, estimulem a vacinação. As vacinas que entram para o calendário do PNI e o calendário da SBIM são vacinas que passaram por um período muito longo de pesquisa para poderem ser disponibilizadas para uso em grande escala, e elas continuam sendo monitoradas. Existe uma vigilância dessas vacinas, que a gente fica observando os eventos adversos que podem acontecer ou não, e mesmo modificando esquemas ou alterando vacinas, que isso também é uma coisa que já aconteceu no passado. Nós temos um exemplo de rotavírus, uma primeira vacina que teve eventos adversos mais importantes,
para as novas vacinas de rotavírus foram colocadas em uso, elas passaram um tempo muito maior, com uma quantidade muito maior de crianças vacinadas, para chegar a uma vacina mais segura e mais eficaz. Obrigado. Perfeito. E lembrando a você que no site SBIM, SB de bola, e mdemaria.org.br e no familia.sbim.org.br você encontra todas as informações sobre vacinas, as doenças que previnem. Os calendários de vacinação da SBIM estão todos disponíveis para acesso e download gratuito. Lá você encontra as vacinas disponíveis nas clínicas privadas e nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, além de guias, de e-books sobre tudo que você quis saber sobre vacinação, recusa de vacinas, causas e consequências, enfim, tem muito material disponível para você nesses 2 sites. Basta acessar, conhecer, fazer download. E, se tiver dúvida, encaminhe a dúvida, porque os especialistas da SBIM vão responder e vão ajudar você a sanar essas suas dúvidas e ficar mais bem informado, porque a informação é o início da prevenção, né, doutor? Com certeza. Obrigado a vocês.